A reindustrialização do país a partir de uma economia de baixo carbono pode contribuir para um crescimento sustentável, principalmente para a agroindústria. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresentou uma agenda legislativa com 12 projetos prioritários no Congresso Nacional. Entre os assuntos está o mercado de crédito de carbono. Vamos saber mais informações sobre essa agenda com o Marcos Borges. Ele é gerente de assuntos legislativos da CNI. Seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação, Marcos. Obrigado, boa tarde, Raíssa. Marcos, essa agenda foi entregue hoje no Congresso Nacional, não é isso? Quais são as propostas de destaque, então, para melhorar o nosso ambiente de negócios, atrair investimentos e também aumentar a competitividade da economia brasileira? Conta pra gente. Bom, essa é a 28ª edição da Agenda Legislativa da Indústria, tá? E nós temos na agenda em torno de 100 a 150 proposições. Este ano, 139 proposições. Mas nós separamos um extrato dessas 139 proposições, que são 12 proposições que completam a pauta mínima da indústria. Dentre essas 12 proposições, está a questão do crédito de carbono como uma das prioridades da CNI para trabalhar junto ao Congresso Nacional no ano de 2023. Antes da gente falar do crédito de carbono, também discussão muito importante para o nosso setor, a reforma tributária. Qual a expectativa de vocês e como você poderia resumir assim uma proposta que atendesse ao segmento? A CNI defende a reforma tributária como uma das suas prioridades. Também faz parte dos 12 temas selecionados como pauta mínima para este ano, tá? Mas a reforma tributária que a CNI defende vai muito em linha com as discussões que vêm ocorrendo no Congresso há alguns anos. Há uma evolução. O tema da reforma tributária nunca esteve tão maduro na avaliação da CNI. E é maduro porque todos os setores foram chamados à negociação. Alguns pontos ainda dependem de novas tratativas no Congresso Nacional nessa nova fase. Mas o texto está maduro, há entendimento dos estados, há entendimento dos municípios, o governo federal apoia essa reforma e alguns setores que antes se posicionavam totalmente contrário à reforma, hoje entendem que, com pequenos ajustes, ela pode ser uma solução para o crescimento econômico e desenvolvimento social do país. E que pontos a CNI avalia que ainda precisam ser alterados nessa reforma em discussão? Deixar claro quais os setores que merecem um tratamento especial. Tá? Entendemos, por exemplo, que a questão do agro precisa, sim, ter um tratamento diferenciado. A questão de saúde e educação, tá? Transporte coletivo de passageiros, Zona Franca de Manaus. Estes são temas que já vêm sendo tratados de forma diferenciada dentro do novo imposto que se pretende criar, a junção de 5 outras propostas, ou até mais, 5 outros tributos, tá? Mas com uma alíquota única, ressalvando para a discussão futura esses setores que eu citei para a senhora. Marcos, voltando então para a nossa pauta aqui ambiental, como a CNI avalia que é possível promover a transição para uma economia de baixo carbono? Olha, várias questões estão sendo colocadas. A discussão começou há pouco tempo e nós nem tínhamos uma posição muito clara, mas vários estudos foram feitos e hoje nós temos projetos, tanto na Câmara como no Senado, que conversam muito bem com as hipóteses que são adotadas no mundo todo. Na Câmara, projetos de parlamentares como o antigo deputado Marcelo Ramos e outros, inclusive de posições diferentes ideológicas, caminham mais ou menos na mesma linha. No Senado, também a discussão tem caminhado muito num sentido de uma legislação convergente com o que é feito no restante do mundo. Nesse sentido, entendemos que o Brasil pode se incluir nessa cadeia de diminuição do carbono e com efetividade.
Tá certo. E como o mercado de crédito de carbono pode, na prática, e assim no médio, curto prazo, colaborar com a nossa economia? Os países já estão conseguindo arrecadar o uso do mercado de carbono. Quem economiza, quem não polui, consegue se creditar para que aquele que não consegue fazer esta economia de carbono possa utilizar, ele pague por pela não utilização de outro setor. E o Brasil tem o maior potencial no mundo para gerar crédito de carbono. No momento a gente tem o mercado voluntário, que medidas na avaliação da CNI devem ser adotadas então para regulamentar esse mercado e tornar ele eficaz? Mercado voluntário não precisa de regulamentação, é voluntário. O O mer... mercado regulado, nós defendemos, e é isso que os projetos tratam, é uma forma até de ampliar esse mercado voluntário que já existe. O mundo tem adotado esse caminho e nós entendemos que isso dará uma solução bastante interessante para o Brasil também. O voluntário já existe. O regulado será um incentivo para o crescimento, inclusive, desse mercado voluntário. Exatamente. Como acelerar essa regulamentação? Acelerar a regulamentação, não. O Congresso tem o seu tempo, tá? Esse projeto quase foi apreciado no ano passado. Dúvidas ainda existiam, tá? Hoje, como eu disse, existem 2 ou 3 propostas na Câmara e mais 2 no Senado. E elas começam a falar no mesmo tom. Eu vou fazer até um comparativo aqui com a tributária. Quando você pega uma proposta do Senado que se aproxima demais ao que está sendo discutido na Câmara, é porque o tema está maduro. O mesmo acontece com o crédito de carbono. Os projetos hoje em tramitação no Senado conversam demais com os textos que estão em discussão na Câmara dos Deputados. Ou seja, aprovando numa casa ou na outra, o tema já está sendo discutido. Nas duas, a facilidade de aprovação se torna maior. E a gente espera, né, poder noticiar em breve essa aprovação. Marcos, qual o balanço você faz, então, dessas pautas entregues hoje no Congresso Nacional? Olha, ainda temos algumas dificuldades. O Congresso voltou a um trabalho mais efetivo depois do Carnaval. Ainda temos dificuldades com algumas medidas provisórias, criação ou não de comissões, mas as comissões permanentes já estão deliberando, tá? Um projeto muito relevante, que também está na agenda legislativa da CNI, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na semana passada, a questão das obrigações tributárias acessórias. O projeto já aprovado na Câmara e foi aprovado agora em comissão no Senado, depende da deliberação do plenário. Só que a comissão também aprovou a urgência para a tramitação dessa matéria. Outros temas que pareciam menos propícios à tramitação começam a ter negociações. Licenciamento ambiental, um tema muito caro ao agro e muito caro à indústria, começa a surgir uma possibilidade de tramitação. O texto aprovado na Câmara é um pouco mais, eu diria, avançado. Mas o texto que foi discutido antes está mais equilibrado para um acordo entre ambientalistas e produtores. Então, já há uma luz no final do túnel também para o tema do licenciamento ambiental. Então, da pauta de 139 proposições, eu vejo hipóteses para que a gente consiga dar andamento positivo para várias dessas proposições. Tá certo, e a gente segue acompanhando o desenvolvimento delas. Muito obrigada pela sua participação, Marcos. Ótima noite para você. Muito obrigado. Até Uma boa mais. noite para vocês também.